irmãos, nessa noite nós meditaremos no livro de Jonas, o profeta Jonas. Então eu gostaria que todos abrissem o profeta Jonas. Nós leremos todo o capítulo 4, Jonas capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Por favor, acompanhem nas suas Bíblias a leitura, com bastante atenção. A palavra de Deus, a Bíblia, só pelo fato de lermos, nós estamos lendo a palavra do nosso Deus. Nós queremos assim, é a palavra de Deus. Nós leremos Jonas capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Acompanhem a leitura. Jonas 4, versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá. Diz assim o texto, Jonas capítulo 4, versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneiras que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Que Deus os abençoe nesta noite, meus irmãos, com a palavra, que nós possamos sair daqui aprendendo e entendendo mais sobre o nosso Deus. Hoje nós vamos começar falando sobre fotografias. Eu não sei quantos de vocês gostam de fotografias, mas eu sou um admirador de fotografias. E quanto mais antigas forem as fotografias, mais eu admiro. Porque a fotografia para mim é algo extraordinário, é um momento da história clicado, registrado, um momento, um segundinho de alguma coisa que aconteceu, de um sorriso, de um acontecimento, e você registra num papel e você relembra aquela história, aquele momento várias e várias e várias vezes. E eu tenho quase certeza que todos aqui têm fotos em casa. E se você tirou uma foto hoje, amanhã ela já é do passado. E você já vai relembrar, vai olhar para a foto e vai relembrar do que aconteceu. E é engraçado, como pastor, às vezes a gente vai nas casas e as pessoas falam de fotos, e o pessoal traz as fotos, né? Traz os álbuns e fotos, e você começa a olhar como as pessoas eram há alguns anos atrás. E as fotos, elas são denunciantes, elas nos denunciam, elas mostram algumas coisas bem interessantes, principalmente as fotos nossas. Elas mostram, por exemplo, que os cabelos antigos eram estranhos, e você olha lá e ri do cabelo de alguém, do nosso cabelo. Você também olha e vê que naquela época a pessoa tinha cabelos ainda todos pretinhos, mas hoje já não são mais pretos, já temos cabelos brancos. Você olha às vezes que a foto a gente está com bastante cabelo, hoje talvez a gente não tem mais tanto cabelo. Você olha as fotos e observa também nas fotos que lá nós tínhamos um rosto lisinho, bonitinho, como alguns dizem, pele de bebê.
Mas hoje, quando nós comparamos com as nossas fotos, nós percebemos os chamados pés de galinha, as rugas que estão tomando conta e avançam sem dó no nosso rosto. Não é assim? Nós olhamos também as roupas estranhas, as roupas antigas e estranhas. Esses dias eu perguntei para alguém se a pessoa sabia o que era um slack. Um slack. Porque hoje os novos não sabem mais o que é um slack. Não sabem mais. E você olha nas fotos roupas antigas, calçados antigos, nós olhamos às vezes mais peso, menos peso. É assim que nós olhamos as fotos. Mas o interessante é que nas fotos nós percebemos mudanças. As fotos demonstram mudanças, principalmente as nossas mudanças, que dizem respeito ao ser humano. Mais cabelos brancos, mais peso, mais rugas, menos rugas, mas as fotos demonstram mudanças. Mas se nós perguntássemos nessa noite a respeito de Deus, se Deus tivesse um álbum, se Deus tivesse um álbum de fotografia e Deus dissesse assim: vou te mostrar o meu álbum para que você saiba quem eu sou, para que vocês me conheçam quem eu sou, e nós olhássemos a primeira foto de Deus e virássemos a primeira página do álbum e eu perguntasse para vocês qual seria a diferença que Deus teria depois, por exemplo, de 5.000 anos, que diferença ele teria na foto? Que diferença? Nenhuma. E se você olhasse depois de 3.000 anos, que Deus tirasse uma foto e você pudesse olhar para a foto, que diferença Deus teria nessa foto? Nenhuma. Porque as Escrituras dizem que Deus, Ele não tem sombra de variação, tem nem sombra de variação. Deus é imutável, Ele não muda, Ele não tem mudanças como nós. E a Bíblia não apresenta como Deus é fisicamente, a Bíblia apresenta como Deus é no seu ser, o ser de Deus. E quando você começa a olhar o álbum da Bíblia, eu olhei para Jonas como se fosse um álbum, você começa a observar que Deus tem as mesmas fotos em todos os livros. Ele não muda. Se você abre uma foto em Gênesis e ali ele aparece misericordioso, você pode abrir em Jonas que ele aparece misericordioso. E isso centenas de anos mais tarde. Se você abre em Gênesis que Deus se ira, que tem uma foto que ele está irado, você abre lá em Apocalipse e você vê também que ele continua sendo um Deus irado. As fotos de Deus a respeito do seu ser não mudam, nenhuma sombra de mudança, nenhuma variação. Deus é sempre o mesmo, Ele é diferente de nós, que temos constantes mudanças. Todos os dias nós mudamos. E as fotos estão lá: Deus vingador, tempo depois Deus continua sendo vingador. Deus longânimo, Deus continua sendo longânimo. Deus misericordioso, Deus continua sendo misericordioso. Deus tardio em irar-se, continua sendo tardio em irar-se. Grande benignidade, grande continua sendo, quantos anos você queira olhar, ou pela eternidade adentro, Deus continua sendo o mesmo sempre. E o que isso tem a ver com o livro de Jonas? O que tem a ver com o livro de Jonas é porque Jonas está furioso. Talvez se nós fôssemos falar de fotos, a primeira foto que aparece no capítulo 4 é de um Jonas com um semblante irado, furioso. Furioso exatamente porque Deus não muda. E ele sabe que Deus não muda. Ele tem bastante conhecimento a respeito de Deus, e desde no momento que Deus chamou, ele já sabia como Deus é. Olha o que diz o texto, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2 também. Obrigado, Cristina. Capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande benignidade e te arrepende do mal. Ele sabia disso. Ele sabia que Deus é clemente. Ele sabia que Deus é misericordioso. E desde o momento que Deus o chamou lá para que ele fosse pregar em Nínive, ele sabia a respeito disso, a respeito de quem é Deus. Ele sabia que Deus não muda. E nesse momento ele está irado. Mas a pergunta é: irado com o quê? Porque o texto diz assim, capítulo 4, versículo 1: com isso desgostou-se Jonas extremamente. Mas com isso o quê? Com isso o quê? O que está por trás desse com isso Jonas desgostou-se? Se você olha para o livro de Jonas, você começa a perceber por quê.
Com isso ele está extremamente irado. Sabe por quê, meus irmãos? Quando nós lemos o livro de Jonas, olha que interessante, nós observamos como se fosse um álbum e Deus se apresentando do mesmo jeito que ele sempre agiu. E você observa, por exemplo, que são fotos da ação de Deus e de que Deus, ele age e age poderosamente. E a primeira foto que nós poderemos, a segunda foto que nós poderíamos falar do livro de Jonas é que Deus é apresentado em Jonas como um Deus que busca, que é Ele quem se move para nos buscar. É Ele quem se move. Dentro da sua clemência, dentro da sua misericórdia, é Ele quem se move para nos alcançar, para alcançar o pecador. Observe comigo, o livro de Jonas é tão pequeno, observe comigo o capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Que faz parte da benignidade do Senhor, da clemência dEle, da misericórdia dEle. Olha o que diz no versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É bem claro Jonas apresentando que quem tomou uma ação não são os ninivitas, não são os homens pecadores. Quem tomou ação para a salvação, dentro da clemência, dentro da misericórdia, é Deus. Quando pega Jonas e diz, dispõe-te e vai até Nínive. E Jonas vai apresentando Deus nessa foto, de um Deus que se move para alcançar o pecador. Não é um pecador que vem até Deus, não são os ninivitas que vêm arrependidos até Deus, dizendo, Deus, nós precisamos do seu perdão, nós precisamos da sua clemência, nós precisamos da sua benignidade. Jonas apresenta um Deus que está se movendo para alcançar o pecador, levantando Jonas como profeta, dizendo, dispõe-te e vai à cidade para pregar, para clamar contra ela. Isso é interessante, porque Jonas tenta, nós conhecemos bem a história, Jonas tenta fugir de todas as maneiras. Depois que o peixe o vomita na praia, e ele ora, olha que interessante no capítulo 3 agora, capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 1 e 2, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Novamente Deus faz isso. Tanto quanto Jonas estava desobediente, tentou fugir, tentou se esconder, tentou ir ao contrário, Deus tinha dito para ele ir até Nínive. No momento que o peixe o vomita na praia, Deus repete isso. Dispõe-te e vai à cidade de Nínive e proclama contra ela. E o que nós vemos então no livro de Jonas? Nós vemos um Deus apresentado numa foto histórica, se movendo em direção ao pecador. Não são os homens que estão se movendo em direção a Deus. Não são os ninivitas que estão se movendo em direção a Deus. No final do livro de Jonas, Deus deixa claro que os ninivitas não sabem nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eles não sabem nada sobre Deus. E é Deus quem está se movendo. Para que nós possamos glorificar a Deus, para que nós possamos louvar a Deus, porque é Deus quem se move em nossa direção. Agora, se você olhar e observar, é a mesma foto do Jardim do Éden. É a mesma foto sem nenhuma mudança, porque quando Adão pecou, ele se escondeu por entre as árvores do jardim. E foi Adão quem foi procurar a Deus? Foi Adão arrependido quem foi procurar a Deus? Ou foi Deus quem disse, Adão, onde tu estás? Quem está se movendo em direção a quem? Por acaso não foi Deus quem foi ao encontro de Adão, pecador, e disse, Adão, onde tu estás? Por acaso no livro de Jonas, muitos anos, milhares de anos mais tarde, não é Deus quem está movendo alguém para ir ao pecador? Então eu pergunto, qual é a mudança que nós vemos na foto? Nenhuma. Não é uma mudança como nós vemos nas nossas fotos, mas é um Deus extremamente e igualmente agindo da mesma maneira como ele sempre agiu, ele se movendo em direção ao homem pecador. O eco na carta de Romanos, quando Paulo escreve mais ou menos 800 anos depois, mais de 800 anos, quando ele escreve Romanos, ele escreve mais de 800 anos depois do profeta Jonas. E Paulo registra no capítulo 3, dizendo assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele está falando dos pecadores. Nenhum pecador busca a Deus, é Deus quem busca o pecador. Quem é que estava movendo Jonas a ir ao encontro dos ninivitas? Deus. Que bela foto. Que bela foto Deus se movendo no Jardim do Éden buscando Adão. Que bela foto Deus se movendo para encontrar e para salvar os ninivitas no livro de Jonas. Paulo continua repetindo isso. O nosso Senhor repete isso quando diz que Ele desceu do céu.
mostrando que a ação vem de cima, que Ele desceu para nos salvar, para nos chamar, para nos salvar. E olha que interessante, Jonas, eu estava lendo o livro de Jonas e semana li o livro de Jonas e fiquei olhando para ele e observando o comportamento dele. O Jonas é um sujeito estranho, porque olha o que ele diz no capítulo 2, no finalzinho da oração. Olha como ele finaliza a oração depois que ele estava no ventre do peixe. Ele sabe muito bem quem é Deus. Olha as últimas palavras dele da oração, capítulo 2, versículo 9. No finalzinho ele diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Ele deixa bem claro que quem se move, quem busca o pecador, quem salva, esse papel, essa obra é de Deus, porque ele sabe que Deus é clemente, sabe que Deus é misericordioso, sabe que Deus é tardio em irar-se, sabe que Deus anuncia uma destruição, mas Ele perdoa quando diz que arrepende do mal, em referência a anunciar o que acontecerá, mas se houver arrependimento, Deus perdoa. É isso que o livro de Jonas está apresentando. E Jonas termina a oração no ventre do peixe, parecendo que está agora concordando com Deus, diz: ao Senhor pertence a salvação. Mas quando ele vai pregar aos ninivitas, ele quer que eles sejam destruídos. Ele quer que eles recebam a punição de Deus. E você vê então Deus agindo para buscar o pecador, buscar os ninivitas. Agora, meus irmãos, olha que interessante. A foto apresenta Deus buscando pecadores. Aqui eu quero relembrar do domingo passado, porque quando houve o concílio de Jerusalém, quando Pedro se levantou, como Tiago se levantou, o Pedro diz assim: Deus purificou o nosso coração pela fé, e nós somos salvos diante de Deus pela graça, não é por obras, não é pelas obras da lei, como o Novo Testamento tanto bate. E eu pergunto para vocês, olhando para o livro de Jonas, que obras os ninivitas têm? Que obras é apresentado no livro de Jonas que os ninivitas faziam? Por acaso é apresentado que os ninivitas faziam boas obras? Que eles eram bons? Que eles eram maravilhosos e por isso Deus levantou Jonas para ir pregar para eles? Não é apresentado absolutamente nada, porque Deus não busca pessoas boas. Deus procura pecadores, alcança pecadores e salva pecadores. E o livro de Jonas deixa bem claro que os ninivitas não têm boas obras, mas são pecadores, e Deus está buscando pecadores para salvação. Observe o que diz no capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Dispõe que vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à terra. Deus deixa claro que Ele não está buscando homens bons. Ele deixa claro para Jonas desde o começo, e Jonas sabe disso, que Deus procura pecadores, Deus perdoa pecadores. Vai e anuncia contra Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. Malícia é pecado. Malícia é pecado. Eles estão pecando contra Deus, e é uma cidade pecadora. São homens pecadores, mulheres pecadoras. E agora olhem, observem também no capítulo 3, versículo 8, as palavras do rei. As palavras do rei. Aqui quem está falando é o rei. E olha o que ele diz no versículo 8, capítulo 3, versículo 8: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um no seu mau caminho, e do quê? E da violência que há nas suas mãos. Olha que interessante, da violência que há nas suas mãos. Os ninivitas eram um povo violento, com mãos cheias de sangue, terríveis ninivitas. E Deus sabe muito bem disso, porque Ele disse para Jonas: dispõe, vai e prega a Nínive. Prega, porque a sua malícia subiu até mim. São homens violentos. Mas o que Deus faz no livro de Jonas? É a mesma foto de sempre. Deus agindo, Deus buscando pecadores. O Adão havia pecado, os ninivitas eram pecadores, nós somos pecadores. Jesus se encontra com pecadores e prega para pecadores. Deus não muda, Ele sempre é apresentado da mesma maneira, com as mesmas fotos, e o seu ser jamais tem sombra de mudança, Ele sempre é o mesmo. Os ninivitas não faziam boas obras, não observavam a lei, não eram circuncidados, nada disso. Nada disso. E o interessante é que Deus já está atuando no Velho Testamento pela graça. Deus eterno, eterna graça. Se Deus é gracioso no Novo Testamento, Ele precisa ser apresentado no Velho Testamento também gracioso. E onde estão as obras da lei dos ninivitas? Não há. Onde está a circuncisão dos ninivitas? Não há. Onde está a bondade dos ninivitas? Não há. Mas o que há?
há graça, há amor, há perdão de Deus. Por isso Jonas está irado. Eu sei que tu és um Deus clemente, eu sei que tu és um Deus benigno, eu sei que tu és um Deus misericordioso. Por isso que eu não queria vir aqui. Ele sabe muito bem que não é pelas obras da lei, ele sabe muito bem que não é pela observância, mas é pela graça de Deus que Deus salva. Eles eram pecadores. Lembra o Novo Testamento? Olha que interessante. Mateus, quando Jesus entra e vai comer com pecadores, o que os fariseus se levantam para dizer o quê? Como o vosso mestre come com pecadores? Como é que o vosso mestre come com pecadores? E eles estão questionando exatamente isso. Como o vosso mestre se aproxima de pecadores? Como é que ele se assenta com eles? E Jesus levanta e diz: eu não vim chamar justos ao arrependimento. Eu não vim, o médico não vai para os sãos, o médico vai para quem? O doente. E Deus no livro de Jonas é apresentado da mesma forma, agindo 800 anos antes da mesma forma, se movendo em direção a quem? Aos doentes, aos pecadores, aos ninivitas, que a sua malícia subiu até os céus. Eles têm as mãos cheias de violência, e é Deus quem está se movendo. Lembra da ovelha perdida? Do ensino do Senhor, quando a ovelha se perdeu, quem é que foi buscar a ovelha? O pastor foi buscar a ovelha. A ovelha não veio até o pastor. Quando a mulher perde a dracma, quem é que busca a dracma? Busca a mulher, ou é a mulher quem busca a dracma? É a mulher quem busca a dracma. E a mulher ali é uma apresentação de quem é Deus. É Deus quem busca, não é o homem quem busca a Deus. E isso é apresentado no livro de Jonas, mostrando que Deus é eterno e a graça dele sempre foi eterna. Do mesmo jeito que Deus se movimentou no Velho Testamento, Deus se movimenta no Novo Testamento. E Jonas sabia que Deus é assim. Por isso que ele está irado. E é por isso que nós observamos que ele fala no capítulo 4, versículo 2, e orou, o Senhor disse assim, não foi isso que eu disse? Ele tinha dito já isso: estando eu na minha terra, por isso me adiantei para fugir para trás, porque eu sabia que é Deus clemente, misericordioso e tardio serás, e grande benignidade, e que te arrepende do mal. E é Deus quem está se movendo, é Deus quem está buscando o pecador, e Jonas sabe muito bem disso. Mas há mais ainda interessante. Há outras fotos que são apresentadas em Jonas extraordinárias sobre Deus, e da mesma maneira como a Bíblia ensina sobre Deus. O livro de Jonas ensina também e mostra uma foto histórica da ação de Deus, e que Deus salva quem Ele quer. Quem Ele quer. Porque se vocês forem observar, Jonas não queria de jeito nenhum a salvação dos ninivitas. O que ele faz? Entra no barco para fugir ao contrário da onde Deus havia mandado. Dorme enquanto o barco quase vai a pique. Quando ele prega muito mal-humorado. Depois que ele prega, ele fica irado porque ele viu que houve arrependimento, houve crer. E depois ainda que ele viu isso, ele sobe num monte e fica esperando que a cidade seja destruída. Ele não quer. Ele fez uma pregação, mas ele desejava intensamente que eles fossem punidos por Deus, e que Deus os punisse e os condenasse e os destruísse. Ele não quer. E é interessante porque em toda a Bíblia não existe ninguém que tenha feito um sermão tão forte e tão poderoso como o de Jonas. Não há outra parte das Escrituras que um sermão seja tão poderoso para converter tanta gente. Mas o profeta não quer a salvação. O profeta não pregou para a salvação. Ele pregou e deseja intensamente a condenação. Tanto é que ele não queria pregar porque ele sabe que Deus salva pela pregação. Ele sabe muito bem, um profeta muito inteligente, mas é um profeta que não quer a salvação. Mas Deus quer. E quando Deus quer, jamais ninguém impede a salvação. Por que Deus mandou o vento? Por que Deus acalmou o vento? Por que Deus mandou o grande peixe? Por que Deus se move na natureza, move na vida dos marinheiros, move na vida de um peixe, de um verme? Por quê? Porque Deus quer salvar os ninivitas. Se Deus não quisesse, Ele não teria se movido com tanto poder, agindo na vida da natureza, agindo na vida do profeta Jonas e obrigando o profeta Jonas, porque aqui não tem livre-arbítrio. É Deus fazendo o profeta ir contra a sua própria vontade. Não existe livre-arbítrio. E Deus então agindo para salvar quem Ele quer, mesmo com Jonas tentando fugir. Eu fiquei observando, não sei se vocês já leram o livro de Jonas, e eu fiquei pensando como esse livro de Jonas pode ser olhado comparando-se ao Novo Testamento.
Se vocês observarem no livro de Jonas, é apresentado um Jonas que por 3 vezes quer morrer. 3 vezes, olha que interessante. 3 vezes. Na primeira ele diz para os marinheiros: levante-me e lance-me no mar, que na hora que vocês lançarem-me no mar, o que vai acontecer? O mar vai se acalmar, porque eu sei que Deus vai acalmar. E é a primeira vez que ele quer morrer. Ele quer morrer porque ele não quer pregar. Ele não quer chegar a Nínive. E ele prefere morrer do que pregar para eles. Ele prefere morrer do que pregar e talvez Deus salvasse os ninivitas. Depois, com o texto que nós lemos, com isso desgostou-se de Jonas extremamente, e depois disse: sim, eu quero morrer. Eu quero morrer. Mas por que ele quer morrer? Porque Deus está salvando. Porque Deus está tocando. E ele acha que isso é motivo dele morrer. Morrer por quê? Porque Deus está salvando. Não queria pregar para salvar. Quando vê que Deus está salvando, ele quer morrer. E depois, quando a planta morrer, ele diz que também quer morrer. Mas por causa de uma planta. Não é por causa de pessoas. Não é pela salvação de pessoas. Ele quer morrer para não pregar. Ele quer morrer porque estava vendo a salvação. E ele quer morrer porque uma planta morreu. E o interessante, por 3 vezes, ele quer morrer, mas ele não quer salvação. E eu fiquei imaginando, comparando isso ao nosso Senhor, que o Senhor deseja morrer. Mas não é uma morte para não salvar. É uma morte para salvar. É uma morte que Isaías registra uma foto extraordinária, falando sobre o sacrifício do Senhor, que ele seria trespassado, que ele seria moído, que ele seria morto, mas para salvar. O objetivo da morte do Senhor é completamente diferente da morte de Jonas. Jonas não quer pregar, não quer salvar, por isso ele quer morrer. Mas o nosso Senhor deseja morrer. Ele vai em direção à cruz. Mas para quê? Para salvar. E salvar quem? Quem Ele quer. Quem Ele quer. Mais bela foto do Novo Testamento mostrando Jonas, mostrando o Senhor Jesus Cristo indo em direção à cruz para morrer, para nos salvar. Agora, meus irmãos, que interessante é isso. Interessante que nós observamos no livro de Jonas, e tem algumas outras coisas muito impressionantes no livro de Jonas que nós precisamos pensar e observar. Uma outra coisa, uma outra foto, que se nós pudéssemos dizer que estamos olhando fotos no álbum de Jonas, é a foto que Deus salva pela pregação, não por milagres. Não salva por milagres. E isso é extraordinário no livro de Jonas, porque é a pregação mais bem sucedida de toda a Escritura. E eu pergunto, qual foi o milagre realizado por Deus para que os ninivitas vissem e pudessem ser salvos? Nenhum. Ah, pastor, a planta, o peixe. Não foi para os ninivitas, foi para Jonas. O peixe foi para Jonas, o verme foi para Jonas, mas para os ninivitas não há nenhum milagre. E é o sermão mais bem sucedido de toda a Escritura, com cerca de 120 mil conversões. Agora olha que interessante, você observa que não há nenhum milagre. Não há nenhum milagre. Por que não há nenhum milagre, mas há tantas conversões? Porque o mesmo Deus apresentado em Gênesis é o mesmo Deus apresentado no Novo Testamento, é o mesmo Deus apresentado no livro de Jonas, é o Deus que escolheu salvar pela pregação. O que Paulo disse em Romanos 10:17? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Ela não vem pelo milagre, ela vem pela pregação, Paulo fala. E por isso que Deus disse para Jonas: dispõe-te, vai e clama contra ela, fala contra ela. Depois, quando o peixe o vomitou na praia, Deus disse: vai e proclama contra ela, fala contra ela, prega contra ela. Porque é através da pregação que Deus escolheu salvar. Não é através dos milagres. Vejam que Deus salva sempre, mas a pessoa vê o milagre e depois vem pregação. Onde há milagres, depois sempre vem pregação. Não há salvação só pelo milagre. Há salvação pela pregação da palavra de Deus. Os milagres são usados por Deus como portas para a pregação, mas não são usados para a salvação. Então Deus salva, nós observamos que Deus salva através da pregação feita pelo profeta. E o que deixa Jonas furioso, furiosíssimo, é que dessa forma, pela pregação dele, pela palavra dele, que ele não queria, é que eles creem. É por isso que ele fica furioso, porque ele foi o instrumento que Deus usou para pregar, para salvar aquele povo ninivita, e ele não queria isso porque ele queria a destruição dos ninivitas. Agora olha que interessante, observe comigo como é o mesmo Deus agindo, Deus eterno, eterna graça,
extraordinário, capítulo 3, observe comigo capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Olha o mesmo Deus agindo aqui, agindo no Novo Testamento em toda a Escritura. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele prega, ele está pregando. Agora observe o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Creram. Os ninivitas creram em Deus. O profeta pregou e eles creram. Bastou. Está ali a salvação. Porque as Escrituras deixam bem claro, olha que interessante. Paulo escrevendo em Deus dos Efésios: nós somos salvos pela graça, não é por obras. Ninivitas não têm obras. Não tem nenhuma obra. Não são bons. Não são gente boa. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. É preciso ter fé. O que o texto diz que os ninivitas fizeram quando Jonas pregou? Creram. Diz o texto: os ninivitas creram em Deus. Ali está a fé. O texto diz: nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas isto não vem de vós, é dom de Deus. Quem está movendo tudo? Quem está movendo tudo para que os ninivitas cresçam? Deus. Movendo Jonas, forçando Jonas pregando e Deus salvando. Quem é que está se movendo para salvar? É Deus. E o que Paulo completa em Efésios, versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Onde estão as obras dos ninivitas? Onde você poderia encontrar um ninivita e o ninivita dizer assim: não, eu fui salvo porque eu sou bom. O profeta Jonas veio pregar aqui para nós porque nós somos bons. Os ninivitas te encontrariam e vão nos encontrar no dia do juízo, porque o Senhor fala em Mateus que no dia do juízo os ninivitas se levantarão e condenarão aquele povo que ouviu a pregação de Jesus, viu milagres, mas não houve conversão. E o Senhor diz: os ninivitas se levantarão no dia do juízo e condenarão esta geração. E nós vamos nos encontrar com os ninivitas. E ali você pode perguntar para o ninivita: que obra você fez para Deus lhe salvar? E o ninivita vai dizer: nenhuma. Deus nos salvou pelo seu amor, pela sua graça, levantando o profeta Jonas, fazendo o profeta Jonas ir até a nossa cidade, pregar para nós, e pela graça de Deus Ele nos salvou, e nós cremos na pregação, nós cremos que Deus iria nos instruir, mas nós cremos que Deus poderia nos perdoar. Eles creram, e é assim que Deus salva. Eles creram. Lembra do carcereiro? O carcereiro, quando da prisão há um terremoto e o carcereiro vai se suicidar, se Paulo diz: calma, não se suicide, não se mate. E o carcereiro diz para Paulo, ele diz para Silas: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? E o Paulo e Silas respondem para ele: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, mostrando que para ser salvo basta crer. E é isso que Paulo diz em Efésios: nós somos salvos pela graça, pelo querer de Deus, pela misericórdia de Deus, pela clemência de Deus, pela benignidade de Deus, mas mediante a fé. Tem que crer. E o que aconteceu com os levitas? Creram, e Deus então está manifestando a sua graça. Não somente creram, mas houve conversão. Se vocês observarem no versículo 8, houve conversão verdadeira, real. Diz o texto ali: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um no seu caminho, mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Houve mudança de vida dos ninivitas. Não foi um dobrar de joelhos diante de quem quer aceitar Jesus, vem e dobra o seu joelho. O texto não diz isso. Não diz isso. Diz que eles se vestiram de pano de saco como uma forma de arrependimento, mas diz que eles se converteram do seu mau caminho. Não houve só um crer, mas houve uma mudança de vida, porque diz que eles abandonaram a violência das suas mãos, eles abandonaram e se converteram do seu mau caminho com a pregação de Jonas. Por trás do com isso está a graça de Deus. O Jonas está furioso porque Deus foi gracioso. O Jonas está furioso porque Deus está agindo e trabalhando e salvando ninivitas que não têm obras, que são pecadores, que são violentos, mas Deus está se mostrando salvador para eles. Para quê? Para que os ninivitas se reunissem e cantassem a Deus e glorificassem a Deus pela salvação, que a salvação pertence ao Senhor, como Jonas tinha dito lá no ventre do peixe. Como ele tinha finalizado a oração, dizendo que a salvação pertence ao Senhor, é obra do Senhor, não nossas obras. Agora, Deus salva os ninivitas pela graça, e como eu disse para vocês, o Jonas fica furioso com a salvação que Deus dá
através da graça de Deus. Agora, eu fiquei pensando, que se fosse possível o apóstolo Paulo ter dado conselhos para Jonas, fosse possível reunir um com o outro no tempo. Eu fiquei imaginando Paulo chegando e batendo nas costas de Jonas e dizendo: Jonas, você precisa entender uma coisa, rapaz. Lembra que eu escrevi Romanos 9, versículo 15 e 16? Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. Ele salva quem Ele quiser. Jonas, você não lembra que isso Moisés já disse lá em Êxodo? Você não lembra que Moisés disse exatamente isso? Que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser, e Ele salva quem Ele quiser, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E não é isso que Jonas é apresentado? Não é exatamente uma misericórdia para quem Deus quer, não para quem o profeta Jonas quer, mas para quem Deus quer. E com certeza Paulo bateria nas costas de Jonas e dizia: Jonas, você precisa se conformar com isso. Você sabe que a salvação não pertence ao Senhor, mas aceite que Deus está salvando. E nós não fazemos a mesma coisa quando nós olhamos para as pessoas e queremos escolher quem é salvo. Meu amigo é uma pessoa tão legal, ele seria um ótimo crente. E aí você diz que aquele ali seria um ótimo crente. Mas por que você diz que ele seria um ótimo crente? Porque você acha ele bom. É por isso que você diz que ele seria um ótimo crente. Você nunca diz assim: eu conheci um bandido lá na rua e ele seria um ótimo crente. Você nunca fala isso. Porque você só fala do teu pai que você acha bom, da tua mãe que você acha bom, do teu vizinho que você acha uma pessoa tão maravilhosa, e ele seria um bom crente. Por que ele seria um bom crente? Bom crente é aquele que é perdoado. A quem mais se perdoa, mais se ama. É isso que o Senhor ensinou. E a pregação não deve ser feita pela nossa escolha, pela nossa vontade. Tem que ser feita pela vontade de Deus. E Deus mandou-nos que nós pregássemos a todos, sem exceção. Quer nós achemos que a pessoa seja boa, entre aspas, que não há nenhum bom, quer seja pior, como os ninivitas eram, seja os piores que os ninivitas eram. Mas Deus salva quem Ele quer, Ele exerce a misericórdia sobre quem Ele quer, e Jonas precisou aprender isso, que Deus salva quem Ele quer. Caminhando para o finalzinho, meus irmãos, eu preciso mostrar mais duas coisas apenas. Há uma outra foto de como Deus trata de Jonas também no livro. É impressionante como esse profeta, ele termina o livro e termina irado, esperando que eles sejam destruídos. Mesmo depois que ele viu eles crerem, ele viu eles se arrependerem, eles se vestiram de pano de saco, eles se converteram nos seus caminhos, eles mudaram de vida como o texto apresentava, mas mesmo assim ele sobe no monte, como nós lemos ali no texto, e fica esperando eles serem destruídos. E é uma foto mostrando Deus, como Deus trata desse profeta. Porque Deus poderia dizer assim: quer saber, Jonas? Cansei das tuas atitudes. Quer saber? Chegou a hora de eu destruir você. Porque você, quando eu te chamei, o que você fez? Quis fugir para trás. Quando eu mandei vento, o que você fez? Ficou lá dormindo sem nenhuma preocupação. Depois que os marinheiros te apertaram, é que você foi dizer. E ainda você vem, prega e continua desejando que eles sejam destruídos. Eu me cansei de você. Então eu vou destruir você agora. Não vou destruir os 120 mil ninivitas. Mas Deus, como Jonas diz, é clemente, é misericordioso, é benigno, é um Deus maravilhoso. E o profeta, mesmo contra a vontade do próprio profeta, Deus é misericordioso até com Jonas. Até com Jonas. Até conosco, quando nós pregamos de mau humor. Até conosco, quando a gente fala para alguém, às vezes que não está com muita vontade de falar. Quando alguém nos pergunta, às vezes, a gente tem que falar por obrigação, não por amor à missão. Mas até como o profeta Deus é misericordioso, faz a plantinha crescer, foi lá sobre a cabeça de Jonas, fez sombra. E o que o texto diz? Diz que ele ficou extremamente alegre pela sombra que a planta fez. É a inversão do que ele fez quando ele viu a salvação. Quando ele viu a salvação dos 120 mil, ele ficou extremamente irado. Quando a planta fez uma sombrinha, ele ficou extremamente alegre. Como é que nós podemos ter um homem que se irrita, fica irado, porque as pessoas estão sendo salvas, e agora por causa de uma planta ele fica extremamente alegre? Quais são os valores desse homem? Sabe quais são os valores? Os mesmos valores que nós fazemos em nossas vidas. Os mesmos valores. A pessoa pega e faz assim: me desculpe, meus irmãos, nós tínhamos um biscoito que gostava muito, chorei quando ele morreu, né?
Mas o que nós fazemos muitas vezes? Nós temos mais amor pelos não seres humanos, por animais, por coisas, do que por pessoas, como o Jonas estava fazendo aqui. Nós temos um gatinho que nós dedicamos e olhamos e amamos e abraçamos e queremos bem, e compramos do bom e do melhor para ele, mas nós não nos preocupamos com ninguém que está sendo perdido. Quando morre um cachorro, quando morre algum gatinho, a gente lamenta e fica triste, mas a gente não se preocupa com a salvação das pessoas, como Jonas estava fazendo aqui. E Deus precisou fazer dar uma lição nele. Dar uma lição nele e perguntar: é razoável essa tua ira? Por acaso você está certo, Jonas? Eu já vi pessoas que casam e ganham algumas louças do pai, do avô, e aí guarda aquela louça lá por 20, 30 anos, e um dia a criancinha vai lá mexer, alguém mexe, cai aquela louça lá de 30 anos e quebra aquela louça. E a pessoa então se descabela, chora, se lamenta, fica o resto da vida se lamentando porque aquela louça foi quebrada, mas não se lamenta sequer por um minuto pela salvação das pessoas que estão sendo perdidas. Ela consegue amar uma louça muito mais do que pecadores, e não é esse o propósito de Deus. Não é esse o propósito de Deus para conosco, de anunciar a palavra de Deus, de amarmos mais coisas, mais uma planta, do que as pessoas, como Jonas estava fazendo. E Deus então dá uma lição, manda o verme mata a planta, e Deus então pergunta para ele: ô Jonas, você está triste por causa da planta? Que ela nasceu num dia e morreu no outro? É por isso que você está triste por ela? E Deus dá uma grande lição para Jonas, mostrando que Jonas tem misericórdia e tem amor por uma planta, mas não consegue ter amor pelos pecadores. Meus irmãos, para encerrar, o livro de Jonas é um álbum com fotos sobre de quem é Deus. Não de forma física, mas do agir de Deus. E as fotos que nós poderíamos dizer são fotos extraordinárias da ação de Deus, de um mesmo Deus que sempre age da mesma forma, atuando do mesmo jeito. E você observa que as fotos mais fortes do livro de Jonas são fotos de um Deus gracioso, que salva pela sua graça, pelo seu amor. É um Deus que tem graça e tem amor, tem misericórdia para com um profeta que não quer ir. E Deus então se mostra misericordioso para com Nínive. Deus se mostra misericordioso para com Jonas. E é impressionante como Jonas termina, porque Deus pergunta até para Jonas: por acaso não terei compaixão das 120 mil pessoas e também dos animais? Mostrando que Deus, na sua compaixão, alcança até mesmo os animais. Que Ele não é um Deus que tem amor apenas pelos seres humanos, mas Ele tem misericórdia até mesmo para com animais. E Jonas queria que a cidade fosse destruída, e Deus pergunta: eu não teria compaixão dos seres humanos, dos 120 mil e dos animais? Veja aqui que Deus não mandou Jonas pregar para animais. Não há salvação para animais, mas há claramente no livro de Jonas uma misericórdia de Deus que consegue se estender até mesmo aos animais. E Jonas não consegue. Jonas só consegue ter a compaixão dele até a planta, mas para pessoas que ele está pregando ele não quer. Então nós vemos as fotos no livro de Jonas mostrando quem é Deus. Meus irmãos, que nós aprendamos com a Escritura, falemos a respeito de quem é Deus para as pessoas. Que nós possamos aprender com o livro de Jonas como nós somos, porque nós somos exatamente como Jonas muitas vezes. E que nós possamos olhar para o livro de Jonas e ver como Deus age na sua graça, na sua misericórdia, salvando quem Ele quer, pelo seu amor, pelo seu querer. Que nós entendamos a isso e que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus. Certamente os ninivitas deram toda a honra e toda a glória e continuam dando. Hoje os ninivitas salvos estão na presença do Senhor. No dia do juízo se ressuscitarão e nós ali encontraremos ninivitas. Lembram lá no Apocalipse todas as tribos, povos, línguas, raças e nações? Ali estão os ninivitas. E você vai poder se encontrar se você crer em Jesus Cristo e ouvir da própria boca dos ninivitas como a salvação extraordinária foi manifestada para a vida deles. Que Deus os abençoe e nos guarde, que nós possamos glorificar esse Deus de misericórdia, Deus clemente, benigno, tardio em graça, grande e benignante. Que Deus os abençoe em nome do seu Filho Jesus. Amém.